E aí, gente? Sou o Tato Ferrari, muita luz, muita paz, muita alegria. Tô aqui tomando um cafezinho. Vamos fazer aqui um café multidimensional. A ideia é a gente filosofar um pouquinho sobre questões conscienciais. E é isso. Simbora! Algo que anda passando pela minha cabeça em termos de o que seremos como seres humanos. Fazer uma reflexão filosófica aqui com vocês. O que seremos como seres humanos em breve e o que podemos ser desde já para que possamos potencializar isso para as próximas gerações, o próximo século. O que será essa nova era, esse despertar na Terra? O que será desse ser humano nas próximas gerações? E eu queria falar disso que anda passando muito forte pela minha cabeça. Eu estava na dúvida, será que eu falo disso? Será que eu gravo um vídeo falando disso? Quando eu olhei, 11h11. Vamos lá! Olha só, a gente bem sabe que existem basicamente uns 3 pilares aí de inteligência, né? Que a gente sempre fala inteligência emocional, né? A inteligência intelectual mesmo, por si só, e também a inteligência espiritual, né? E é bem por esse caminho, nessa tríade, que eu acho que o novo ser humano dos próximos séculos estarão antenados e ligados desde já. Imagina só a gente nos próximos séculos, a gente ter escolas que abordam a inteligência espiritual, por exemplo, né? E como falar disso, dessa inteligência e estudar isso sem que isso seja religioso, dogmático. Eu acredito muito que em breve nós, seres humanos, vamos conseguir. Acredito muito, 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 né? E o que a gente pode fazer para transformar, para isso acontecer, né? Qual poder está na nossa mão para que a gente faça isso acontecer? E eu também gosto de pensar, o que tem vindo muito na minha mente, que essa inteligência, então, ela pressupõe o quê? Nos educarmos, para adquirirmos essa inteligência, estudarmos. E aí, então, se eu falo em inteligência emocional, eu preciso entender que eu preciso me educar emocionalmente, né? Se eu falo em inteligência espiritual, eu preciso de educação espiritual. Se eu falo que muitas vezes algumas religiões podem entrar, né, e ser esse complemento, esse suplemento da educação espiritual, né? Na verdade, elas hoje têm feito esse papel, tirando as que são radicais e tal, e que levam as pessoas a se tornarem radicais, né? De forma sadia, né? Então, por exemplo, a educação física, né? Levando isso para além, né? Levando isso para além da educação física clássica, né? Que as escolas apresentam, mas a estudar na escola. Por que as crianças possuem educação física, né? A gente, como aluno numa escola, estudando os porquês dessa educação física e os benefícios e como ela está atrelada. E aí, aproveitando para trazer também essa educação sobre a educação energética. Essa é a mais difícil de todas, porque essa ninguém tem parâmetro, né? Porque a educação física a gente tem algum parâmetro. Tem educação física, né? Um pouco, já tem, né? Tem educação espiritual, numa igreja, numa religião, não sei o que e tal. Tem também, né? Não é zero. Agora, educação energética, essa tá zerada. Então, são 4 pilares. A educação intelectual, que também precisa ser remodelada, né? Que precisa ser integrada de uma forma diferente com todas essas outras educações. E estamos falando de 4 educações. Educação intelectual, que a gente que a gente pratica, né? Aprender matemática, química, física, etc, etc. História, geografia, né? Português e a língua que fala. Educação espiritual, educação energética e educação física. Como um lugar, uma escola, um centro pode pegar e integrar tudo isso no mesmo lugar, sem levar para radicalismos, né? Então, educação espiritual dentro da escola
ser um lugar onde se abrem portas. Eu sei que muita gente vai dizer, meu Deus, está muito longe disso, né? Mas acredito que trazer no lado da educação espiritual as bases da nossa sociedade que Cristo trouxe, né? Fraternidade, amor, ajuda ao próximo e etc. Trazer uma série de fatores nesse sentido. E também, né, abrir a possibilidade e mostrar situações, versões que existem dentro de todas as vertentes doutrinárias, por exemplo. Por que não ter um dia ali dentro daquela educação espiritual que pode estar sendo dada na escola, um dia para as crianças terem contato com o que é o cristianismo. Depois as crianças vão ter contato com o que é o espiritismo, depois com o que é o budismo, sabe? Conhecer a história desses mestres, né? Conhecer como eles modificaram e afetaram a sociedade, então, e outros mestres que tem tantos por aí e de tantas religiões, né? E o espiritismo trazer a versão da encarnação, a versão das coisas que cada doutrina pretende, né, levar para as pessoas no conhecimento, para que as crianças cresçam com isso aberto. Então, eu já vi isso, já vi aquilo, sei como é. Lá na escola mostrou como é a Umbanda, mostrou como é o catolicismo, mostrou como é o budismo, mostrou como é tal, mostrou como é na Índia, o hinduísmo abraça várias religiões lá dentro, mostrou como é tal, né? E aí, sabe, crescer com isso integrado e entender que isso está ligado diretamente à educação energética. E educação energética, eu sinto que esse é o grande elo perdido ainda, porque a gente não tem base, a gente tem alguma coisa, mas não em termos de educação, do lado mais clássico, assim, por assim dizer, né? É algo que está muito distante. A questão energética é algo que está, assim, intangível ainda, porque as pessoas não acreditam que existe energia, cara. Tipo, as pessoas não veem. É bizarro, porque a pessoa pode acreditar que tem uma comunicação de um celular para o outro, que é invisível, né? E não consegue entender que existe comunicação energética entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa e um objeto, entre uma pessoa e animais, né? Entre qualquer coisa existe interação energética, existe conteúdo informacional energético dentro dessa vibração. Só que é algo que a nossa ciência ainda cartesiana ainda não consegue medir, né? A quântica aí, nossa queridinha do momento, física, ela está apenas tateando, ainda está embrionária ainda nesse sentido, ao ponto que muitas coisas são meramente teoria, mas já está se abrindo muitas possibilidades com isso, né? Então, nesse quesito da energia, da educação energética, o que eu quero dizer com isso? O que é a educação energética? Para que a gente entre um pouco nesse tópico, para a gente destrinchar esse tópico. A educação energética é como uma educação intelectual. Primeiro, você precisa entender o que é energia, né? O que é essa energia que a ciência ainda não mede. Então, estou falando de energia de um novo tipo de energia que ainda a ciência vai chegar lá, né? Mas que a gente tem uma série de maneiras, a gente tem uma série de fatores e maneiras de senti-la e treinar para sentir essas energias. E não só sentir, antes de sentir, treinar, fazer. Não são rituais, não é misticismo, é fazer técnicas energéticas para que possamos nos desenvolver energeticamente. Porque, primeiro, é como a educação intelectual. Se você não se desenvolver, vir lá de baixo, aprendendo a ler, aprendendo a somar, diminuir, para você poder chegar numa equação de terceiro grau, para fazer uma derivada, para fazer alguma coisa, sei lá, de
de uma álgebra linear ou aritmética mais avançada, se você não vir lá de baixo, você não chega naquilo. Nunca, nunca. Você não chega. A não ser que, enfim, seja um Mozart da vida que, sei lá, aos 5 anos já estava escrevendo a sua primeira sinfonia. Não lembro se é o certo aos 5 anos, mas é por aí. E que é um ponto fora da curva, né? Uma coisa excepcional, pode acontecer. Mas no geral, a gente precisa vir lá de baixo. Então a gente precisa ler sobre, a gente precisa treinar sobre, praticar sobre, como qualquer outra inteligência. Mas é inteligência emocional. Como é que se pratica? A vida, né? O dia a dia, a gente vai praticando, os acontecimentos vão se desdobrando em nossa vida e a gente vai praticando inteligência emocional. Só que, e se também na inteligência emocional nós pudéssemos ler mais, nos autoconhecer mais, se a gente tivesse mais psicologia desde cedo, olha só, filosofia desde cedo, só que tudo isso de uma forma simplificada, passo a passo. Não adianta chegar com a filosofia, com a psicologia, com assuntos de profundidade, né? Como o exemplo que eu estava dando dos cálculos avançados que você vai aprender talvez na faculdade. Então não adianta chegar para um adolescente, para um pré-adolescente, para uma criança com esse nível de profundidade. Então isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida, né? E na questão da educação energética, nós precisamos aprender sobre ela, ler sobre ela, ter parâmetros sobre ela, para que a gente possa ir praticando sobre ela. E essa prática, ela pode acontecer, veja bem, tanto na sua vida, no dia a dia, como a inteligência emocional nos força a praticar e a aprender no dia a dia. Então você aí no seu dia a dia você vai poder praticar isso. Olha que interessante que fosse, se nós tivéssemos um estudo nas escolas sobre exercícios energéticos, para que pudéssemos avançar no nosso parapsiquismo, por exemplo, na nossa paranormalidade, para que pudéssemos entender fenômenos, para que pudéssemos conhecer as nossas próprias energias. Porque assim como a gente toma banho todo dia para limpar o corpo físico, assim como nós deveríamos fazer exercício físico, educação física para mantermos uma saúde mínima no nosso corpo físico, nós deveríamos fazer exercícios e praticar educação energética. Sim, esse é o grande lance que eu estava dizendo no início do vídeo, né? É esse despertar, é esse novo ser humano dos próximos séculos, que eu acredito profundamente que a gente vai chegar lá. Eu acredito que a gente vai chegar num ponto onde a gente vai ser não obrigado a passar vai ser obrigado a passar por todos esses tópicos na nossa vida, mas não um obrigado forçado. Na verdade é um forçado, mas como a vida nos força, né? A gente não fala que a vida bate e a gente aprende na porrada. Então, porque os acontecimentos vão ser inevitáveis e a vida vai nos forçar a aprender, né? Por exemplo, a lidar com uma questão emocional muito forte que a gente talvez não saiba lidar. Então, assim, no mesmo sentido para educação energética, óbvio. Tato, mas então, se a ciência não achou ainda evidências dessa energia que é tanto falada, do eletromagnetismo, desse magnetismo, dessa vibração, dessa tal de sintonia, que todo mundo usa tantas terminologias para isso, para nossa aura, né? Ou para algumas terapias energéticas que abordam isso como corpos energéticos e tantos outros nomes, e dentro de algumas outras escolas esotéricas que também abordam a existência do nosso corpo energético, né? Ou seja, nós temos o corpo físico, um corpo energético e um corpo astral espiritual, certo? Basicamente, depois mental, e aí vai ter outros corpos, mas basicamente já cada vez mais está mais comprovado e mais próximo da gente comprovar a existência desse corpo energético que compõe a nossa aura e os nossos chakras, né? Então, imagina a gente fazendo exercícios para estar com os nossos chakras funcionando melhor,
Imagina a gente buscando esse equilíbrio emocional, intelectual, espiritual e energético. Olha que maravilhoso que seria nós, seres humanos, buscando e estudando o equilíbrio entre todas essas inteligências, nos educando com relação a todas essas frentes, a esses pilares, né? Olha que incrível que seria isso e o quão transformador isso poderia ser em nossas vidas, né? Porque inevitavelmente, ao nós praticarmos, após a gente ter consciência da existência do nosso corpo energético, que está entre o nosso corpo físico e o corpo astral, espiritual, nós despertamos um novo patamarzinho da nossa consciência. Porque é como se você descobrisse um corpo que você ainda não sabia que tinha. Quer dizer, hoje a pessoa sabe, não, eu tenho que fazer uma academia, eu tenho que fazer tal, um yoga, alguma coisa, eu tenho que me exercitar, preciso cuidar do meu corpo, senão eu fico muito mal. Uma hora a máquina vai falhar. Beleza. Imagina se você soubesse, não, existe um outro corpo, ele é bem sutil, né? Se chama corpo energético e você tem que cuidar dele assim como você cuida do seu corpo físico. Olha que incrível que seria nós darmos essa tomada de consciência para o corpo energético, sem falar do corpo espiritual, né? Mas o corpo espiritual, olha que incrível, o corpo espiritual já está bem mais avançado. Isso que é muito engraçado, né? Porque parece que nós pulamos uma etapa do avanço aí da coisa. Porque depois, vamos colocar aqui, depois de 2, 3 mil anos, nós passamos a ter mais consciência do espiritual, né? Mínimo que seja. Alguns no nível mais profundo, outros no nível menos profundo. No sentido de que o mais profundo tem certeza da continuidade da vida, não tem dúvida nenhuma, não tem mais medo de morrer, não tem mais nada. Alguém morre próximo, a pessoa lida melhor com aquilo, sabe que logo encontra ou desencontra, né? Porque a pessoa já continuou a jornada dela em outro lugar e por aí vai. E todos os desdobramentos lógicos que isso tem, né? Outras de forma menos profunda. Não, sei que acho que continua a vida depois de morrer, não tenho certeza. Muita gente está nesse lugar. Quando eu morrer, eu vejo se tem ou não tem, né? Se tiver, tem. Se não tiver, eu simplesmente não vou saber de nada porque eu morri e acabou. E muitos estão numa profunda trevas, né? O que eu estou tentando desenvolver aqui por que parece que a gente deu um salto, um pulo. Parece que nós pulamos. Olha, tem um corpo físico, tomo consciência dele, eu estou aqui, eu vivo, eu respiro, eu como, e tal. Tenho necessidades biológicas, fisiológicas, beleza, eu estudo, eu destrincho esse corpo, a medicina, tal, isso vai se desenvolvendo, isso vai crescendo, né? Vai indo, e eu sei que eu preciso treiná-lo, que eu preciso exercitá-lo, que eu preciso cuidar dele, beleza. E aí, ao longo desses milhares de anos, nós passamos a ter um pouco de consciência do lado espiritual, beleza, né? Uns para mais, outros para menos. E o corpo energético? Cara, e o corpo energético? Então, e aí a gente tem vários tipos de terapia, ou seja, a coisa é lenta mesmo, né? Então você pega uma acupuntura que ainda está no lugar que me parece ser também um lugar como o corpo energético. Por quê? O que acontece? O corpo energético, ele faz esse elo, ele está nos dois planos. Ele está no plano físico, o energético, e ele está também no plano sutil, espiritual, astral. A acupuntura, ainda que com uma agulha, te toca fisicamente, mas ela também passa por um toque energético, porque são pontos, meridianos energéticos que existem no nosso corpo. Então, como os orientais também avançaram bem mais do que nós ocidentais, nesse sentido, eles já estão um pouquinho mais na frente. Então, existem algumas coisas que permeiam e que apontam, né, para o corpo energético. Para além da acupuntura, existem tantas outras, né, terapias e tantos outros, assim, para mim, que são comprovações da existência desse campo energético, desse campo áurico, o que carrega nesse campo energético? Informação. Existe informação dentro desse corpo energético, por isso que se fala também que o corpo energético, ele é um veículo de manifestação.
da consciência, certo? Então é isso, gente. O que eu estou querendo trazer é o link entre todas essas coisas e do quanto seria maravilhoso se nós pudéssemos juntar tudo isso e de uma vez por todas romper barreiras, dogmas, romper críticas, que nós pudéssemos olhar para o nosso corpo energético, que nós pudéssemos levar o nosso corpo energético para uma academia, né? Que academia é essa? Não é a academia física do corpo físico, para uma academia energética, que nós pudéssemos trabalhar com o nosso corpo energético, né? E aí eu falo isso por experiência própria, porque todo projetor astral, quando trabalha para fazer projeção astral, ele não o faz, ou seja, não atinge sucesso garantido, ou tirando as raras exceções, né, como eu falei lá atrás, nós não iremos ter sucesso se nós não trabalharmos o corpo energético, porque ele está linkando, ele é um link entre os dois corpos, físico e astral. Então, para eu me separar, para eu levar a minha consciência e deixá-la só no meu corpo astral, eu preciso trabalhar e mexer esse corpo energético, exercitar esse corpo energético, para além de qualquer coisa que a gente conhece hoje aqui no nosso campo, no nosso mundo físico, né? Para além, a gente precisa exercitar, a gente precisa, para além de meditar, né? Meditar ajuda, sim, vai ajudar. A meditação é uma coisa incrível, né? Porque ela mexe com o nosso corpo energético profundamente, né? Mas existem outros exercícios, existem muitas formas de se exercitar o corpo energético. E é ele quem vai nos dar mais saúde, vai nos trazer mais alinhamento nesse nosso corpo energético. Porque ao alinhar todo esse ecossistema energético, que são os nossos chakras, que vão compor, são nossas usinas, que vão compor a nossa aura, nosso corpo físico vai receber vai passar a receber influência desse corpo energético, tá? E aí nosso corpo físico também vai passar a ser mais saudável. Porque se você tiver um corpo energético extremamente sujo, extremamente sem trabalho, extremamente sem exercício, nós vamos receber essa carga, vamos acabar sendo influenciados de forma negativa pelo que o nosso corpo energético está passando, pelas dificuldades que o nosso corpo energético está, né? Sem mencionar no corpo espiritual, né? Sem mencionar que é o nosso corpo astral, ou também que é dado outro nome, que é o nosso corpo espiritual, que é o nosso corpo emocional. Então, por isso que é tão importante, de novo, entrar a questão da educação emocional, porque a educação emocional vai mexer diretamente na nossa consciência, diretamente, e vai mexer porque é o nosso veículo de manifestação, que é o nosso corpo astral, o nosso perispírito, o nosso espírito, né? Por isso que é tudo tão intrincado, tão importante, né? E a educação espiritual tem a ver com a educação emocional, então tá tudo ligado. Eu também não consigo sair do meu corpo se eu não tiver com o meu corpo emocional, que é o nosso corpo astral, trabalhado, tranquilo, tendo resiliência, mantendo a calma diante das situações, sem explodir, né? Então tudo isso é muito importante, tá? Tentando fazer aqui um fechamento, parei um pouquinho aqui para olhar para vocês, tentando fazer aqui um fechamento de como tudo isso seria importante, essa engrenagem, né? A gente ter essa engrenagem bem lubrificada e caminhando juntas, né? Sem uma podar a outra e todas se influenciando, porque cada uma é uma engrenagem, uma está acoplada na outra para que a nossa existência flua, né? E depois, claro, mais para frente, ao longo da nossa evolução, né? Quem sabe a gente já não precisa mais do nosso corpo físico e aí vamos para um próximo estágio da nossa evolução, onde vamos passar por outras mortes, né? Que é a morte do nosso corpo astral, né? Que são as novas mortes aí que a gente sabe que existe, né? Mas que, enfim, temos que despertar primeiro aqui para essa mortezinha do nosso corpo físico, né? E trabalhar aqui o que a gente puder, porque é uma grande chance, né, que a gente tem, já que
Se você, por exemplo, se pega explodindo com uma situação, é sinal de que o seu corpo emocional, que é o corpo astral, está em desequilíbrio. Ou seja, é um grande sinal, e se isso é sempre, é recorrente, é um grande sinal que isso é uma grande característica da sua alma, da sua consciência, que precisa ser trabalhada. Então não é à toa que você está nesse corpício físico, né, para trabalhar isso. E olha como o corpo físico é maravilhoso, né? E cada vez mais isso fica mais claro para mim, como a gente tem que cuidar dele para aproveitar essa jornada aqui, né? Cuidar desse nosso carrinho, que é o nosso corpo físico, para a gente dirigir bem ele, né? Porque ele é um grande amortecedor, né? Ele é uma grande esponja. Ele muitas vezes, e cada vez que você passa por ele, você aprende um pouco mais, né? Então, se você é uma pessoa explosiva, você pode ter certeza que você está manifestando, vou colocar 50% só da sua explosão. Você pode ter certeza que você, sem o seu corpo físico, você vai ser o dobro mais explosivo, no mínimo, né? Então é uma coisa incrível assim, o nosso corpo físico e essa chance, né, que a gente tem de estar aqui e de nos trabalhar em todos os nossos aspectos, dificuldades e também o oposto também é uma grande dádiva, porque a gente está aqui tendo que encarar grandes desafios, ou seja, para a gente criar alguma coisa, nós vamos ter que criar no físico, né? Aqui estando encarnado no físico, então nós vamos ter que trabalhar muito, mexer com materiais, criar algo físico, uma construção, um objeto que nós queiramos fazer, existe um esforço enorme, né? Mental, intelectual, maquinário. Às vezes é preciso criar uma máquina para essa máquina fazer outra máquina para essa máquina fazer aquilo que eu quero, né? Então olha só isso, né? Só que tudo isso é acúmulo de experiência, né? Você imagina você com esse poder intelectual aqui no físico, aí vem a inteligência intelectual, né? Você desenvolveu ela, você aprendeu a construir e a gerar coisas, a manipular coisas, seja com as mãos, com ferramentas, ou só com a lógica da mente, através de um computador. E você imagina então o inverso que eu falei do exemplo dos 50%, e essa dificuldade, essa coisa do físico, estando aqui, né, 50% te amarrando. Imagina após nós partirmos para um outro plano mais sutil, onde se usa a plasticidade do ambiente astral, colocando a nossa mente, a nossa consciência para moldar isso. Você imagina a nossa capacidade pegando aquele amortecimento que existia antes no corpo físico e te retirando aquele amortecimento. Olha como a nossa consciência, olha como ela vai expandir, pum, né? Você vai conseguir criar coisas com uma facilidade ímpar assim, né? Porque sua consciência está liberta daquele amortecimento físico onde tudo era difícil, tinha que criar, tinha que fazer acontecer, uma máquina, não sei o que e tal. Às vezes, você tendo conhecimento disso e passando por tudo isso no físico, ao estar no astral, mentalmente, você vai conseguir fazer aquilo que você quer. E não vai precisar criar uma máquina para criar outra máquina, e etc, e isso que e tal, enfim, né? Então é isso, assim, é muito bacana como o universo nos proporciona, nos prover essa grande chance, né? Que eu acho, assim, uma chance divina, né? Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, muita paz, muita luz, muita alegria, e vamos que vamos. Esse foi mais um cafezinho multidimensional. Grande beijo!